Pessoal, vamos aqui dar início à nossa terceira videoaula da nossa terceira apostila aqui do sexto ano. Hoje a gente tem os assuntos aqui, dias da semana, aí temos ainda os materiais escolares, né? Temos ainda o modo imperativo verbal, né? E o present simple. Então a gente vai ver aqui cada um aqui a partir de agora. Olha só, começando pelos dias da semana, né? Temos então os dias da semana, o Monday, aqui, Monday, que é segunda-feira. Temos aqui o Tuesday, que é terça-feira. Tenho ainda aqui o Wednesday, que é quarta-feira. Tem ainda o Friday, que é sexta-feira. Saturday, que é o sábado, e o Sunday, que é o domingo. Então, esses são os dias da semana em inglês. De novo, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday e Sunday. Então, esses são os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito simples aqui, então vamos passar agora para as disciplinas, as matérias. Eu tinha falado até materiais escolares, é matérias escolares, viu, gente? As matérias que a gente estuda. Então, começando aqui com arte, né? Que é a matéria de artes. English, que é o inglês. Geography, que é o geografia, History, que é a história, tem ainda Languages, que é a linguagens, ou línguas, né, melhor falando, línguas, Math, que é a matemática, Music, que é a música, Physical Education, que é a educação física. Tenho ainda o português, que é o português, a science, que é a ciência, Spanish, que é o espanhol, e o social studies, que é os estudos sociais. Então aqui tem várias disciplinas, matérias escolares, né? Então vamos recapitular aqui. Eu tenho o art, o English, Geography, History, Languages, Math, Music, Physical Education. Tenho ainda aqui em cima o Português, Science, Spanish e Social Studies, que é social estudos ou estudos sociais. Então aqui temos as matérias escolares, também muito simples, assim como os dias da semana. Vindo agora para o modo imperativo, e aí eu quero que já leia aqui embaixo, acompanhe, ó. O imperativo é o modo verbal usado para expressar ordens, pedidos e sugestões. Sua forma afirmativa é constituída a partir do infinitivo. Então aqui eu tenho a forma no infinitivo e a forma afirmativa aqui, que está no imperativo, é constituída a partir deste infinitivo. Então aqui no infinitivo eu tenho o to donate, né, que traduzindo para o português vai para doar, to donate, que a partir disso crio essa segunda frase aqui, ó, to donate, pode então ser donate school supply, que é doe material escolar. E ainda aqui temos outro verbo, que é o verbo ajudar, que é o to help, que quando eu passo ele para a forma imperativa, aqui to help está na forma do infinitivo, quando eu vou passar para o imperativo, vai ficar então help as collect school supply,
que é ajude-nos a coletar material escolares. Então você pode observar aqui, olha o donate, passa para cá donate, que significa doe. E o to help, que passa para cá, help, que significa ajude-nos. Então aqui, para me constituir essa forma, às vezes muda de escrita, né? Você vê que ele perdeu o to, os dois perdeu o tos, e também mudaram de significado. Enquanto to donate fica para doar, donate vai ficar doe. Então donate school supply, que é doe material escolar. E o to help aqui é o to, perdeu o to aqui, ficou help. Help as collect school supply, que é ajude-nos a coletar material escolar. Essa parte não é muito importante, só que não tanto para nossos conteúdos aqui, porque esses são assuntos que você vai se aprofundar mais em assuntos posteriores ou em anos posteriores. Agora, o Present Simple, ele sim é muito importante. E eu trouxe o Present Simple, e eu quero que já leia aqui embaixo, ó. O Present Simple é um tempo verbal utilizado para expressar ações habituais que fazem parte da rotina. Também é usado para expressar verdades universais e fatos científicos ou da natureza. O Present Simple é o presente simples. É aquele presente do momento atual, do que eu estou fazendo aqui, neste momento. Então, neste momento, eu estou gravando aula. Está no present simple, né? No presente simples no português. Então, eu posso observar aqui que o present simple, ele traz ainda a forma afirmativa, a forma negativa completa, que conhecemos como forma negativa completa. Você vai entender por que é forma negativa completa. E ainda eu tenho a negativa contraída, que é a forma negativa contraída, que você pega o not e o do e contrai eles, que vai formar então a mesma negação, só que de forma contraída. E aí eu quero que já diferencie, porque sempre na forma contraída, quando eu estou falando de outros tempos verbais, eu vou juntar o not com o verbo. Aqui no present simple, não junta o not com o verbo, junta com o do, que acompanha o verbo na forma completa, na negativa completa. Olha só aqui os exemplos. A primeira frase, que está na forma afirmativa, ela diz I like the art teacher, que é gosto de professor de artes. E aí eu já tenho aqui que o I, todo mundo já sabe que é o eu no português. E aqui eu tenho like, que é gostar. Então, olha só, gosto do professor de artes. Vem sujeito, na língua inglesa, vem o sujeito, que é o I, vem o verbo, que é o like, e depois vem o predicativo do sujeito e o restante da frase inteira, o predicado inteiro, que vai ficar I like the art teacher, que é gosto do professor de artes. Isso na forma afirmativa. Então a forma afirmativa do present simple sempre vem sujeito, verbo e o restante da frase, que é o predicado. Olha só, sujeito, verbo e o restante. Sujeito, verbo e o restante. Se eu pegar essa frase aqui no português, eu pergunto ao verbo quem gosta do professor de artes. Quando eu falo gosto, dá a identificar que sou eu que gosto. Por isso que aqui é o sujeito. Eu gosto do professor de artes. Na língua inglesa aí tem eu gosto do professor de arte. I, que é eu. Gosto, like. The art teacher, que é gosto do professor de artes. Passando adiante aqui, isso aqui eu estou falando na forma afirmativa, e dessa forma afirmativa eu quero que vocês tirem somente o seguinte: a forma afirmativa vem sempre o sujeito, o verbo e depois o restante da oração.
sujeito, verbo e o restante da oração. Sujeito, verbo e o restante da oração. Vou pegar essa mesma frase aqui e vou passar ela para a forma negativa completa. E aí, quando eu estou me retratando de presente simple, quando eu falo gosto do professor de artes, eu estou falando agora nesse momento, então o presente simples, que é o present simple no inglês, eu vou negar essa frase com a seguinte complemento. Nos outros tempos verbais, eu vou só acrescentar o not. No present simple, não. Eu vou acrescentar o do not. Então, vai ser o do not. Observe no segundo exemplo. Olha só. I do not like the art teacher. De novo. I do not like the art teacher. Que é o seguinte, não gosto do professor de artes. Não gosto do professor de artes. Então essa frase ela passou a ser negativa. Ela continua no presente simples, no present simple, mas agora sendo negativa porque eu acrescentei o do not. E aonde eu vou acrescentar, ou melhor dizendo, onde eu vou acrescentar esse do not? Onde eu vou acrescentar esse do not? Entre o sujeito e entre o verbo. Observa aqui, eu, like, verbo. Eu gosto. Então aqui eu gosto. Aqui é o sujeito, aqui é o verbo. Acrescento do not entre o sujeito e o verbo. Então se a oração tiver no present simple, a oração tá lá, tá no present simple. Eu quero negar ela. Eu vou pegar, colocar o do not entre o sujeito e entre o verbo. Olha o sujeito aqui e olha o verbo aqui. Acrescentei o do not entre eles dois. Então eu vou fazer isso que vai ficar na frase negativa. Eu não gosto do professor de artes. Essa tradução aqui, faltou eu aqui, ó. Eu não gosto do professor de arte. Ou simplesmente, essa forma também está correta, não gosto do professor de artes. Não gosto do professor de artes. Então, I do not like the art teacher. Não gosto do professor de artes. Agora eu vi na forma negativa completa. Eu vou fazer essa frase agora na forma negativa contraída. Então vai ficar ela na negativa, só que contraída. Então ela pode vir assim, negativo na forma completa, e pode vir assim, negativo na forma contraída. E aí, diferentemente de outros tempos verbais, eu não vou contrair o not com o verbo. Não vou contrair o not com o verbo, not like. Não, eu vou contrair o do com o not, que vai ficar don't, que vai ficar don't. Olha só, aqui, I don't like the art teacher. Ou seja, não gosto do professor de artes. A mesma frase negada também, só que da forma contraída. Eu peguei o do e o do e o not e ficou aqui don't, que ficou don't, que é D-O-N, ali meio que uma aspa e um T. Eu contraí o do com o not para formar, então, o don't. Então, essa é a afirmativa, negativa completa e negativa contraída. E aí, professor, a negativa contraída, onde eu vou colocar esse tal de don't? Eu vou colocar o don't entre o sujeito, aqui, eu, e entre o verbo também, que é o like, que é gostar. Então, aqui, I don't like the art teacher. Ficou a mesma coisa. Acrescento aqui a forma contraída entre o sujeito e entre o verbo. Então, fica mais simples o raciocínio.
eu tenho a forma afirmativa. Quero passar para a forma negativa completa. Eu vou acrescentar o do not entre o sujeito e entre o verbo. Ah, mas eu quero passar para a forma negativa contraída. Eu vou acrescentar o don't entre o verbo, entre o sujeito e entre o verbo. Da mesma forma, entre os dois, tanto na forma completa como na forma negativa. Mais exemplos aqui. Eu tenho esse outro exemplo aqui, que é we play football. We play football, que é nós jogamos futebol. Olha só, nós o sujeito, play o verbo. Então aqui eu tenho ela na forma afirmativa. Se eu falo nós jogamos futebol, eu estou falando present simple. Não confunda com o passado. Eu estou falando agora, neste momento. Nós jogamos futebol. Então é o present simple. Essa frase está no present simple. Então ela vem com sujeito, verbo e o restante da oração. Ah, agora eu quero negar essa frase na forma na forma completa. O que eu vou fazer? Acrescentar o do not. Aí vai ficar we do not play football, né? We do not play football. Ou seja, não jogamos futebol. Olha só, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo aqui. Ficou o quê? O do not no meio deles dois. Então, do not no meio do sujeito e no meio do verbo. Aliás, entre o sujeito e o verbo. Observa aqui que eu até troquei as frases, era para ser essa mesma frase aqui na forma contraída. Então, como ficaria essa frase aqui na forma contraída? Eu colocaria o don't entre o we e entre o play. Aí ficaria we don't play football, que seria a mesma coisa, não jogamos futebol. E aqui eu tenho o que aqui? Olha só, trouxe outra frase, mas ela sendo na forma contraída. E essa forma contraída, você pode, mas essa forma contraída está diferente dessa, né? Realmente ela está contraída, diferente, contraída de outra forma, porque aqui eu tenho a contraída don't e aqui eu tenho don't sent make, né? Então ficaria essa frase assim: He don't sent make music in music classes, né? Ficaria assim, que ele não faz músicas nas aulas de música. Essa forma contraída aqui, vamos ver posteriormente em outros assuntos ou até no próximo ano, que no caso de vocês é o 7º ano, né? Então, mais assuntos posteriores ou em anos posteriores também, vamos ver aqui essa outra forma de contração do do com not. Passando adiante, eu tenho mais exemplos aqui. Eu tenho o exemplo, uma frase que também está na afirmativa, que é a frase You think math as important. Que vai ser, você acha que matemática é importante. Então aqui eu tenho o you, você. Aqui, ó, o think, que é, então, o verbo. E aí eu quero agora negar na forma completa. Como é que eu faço? Eu vou colocar o do not entre o sujeito e entre o verbo. Ah, professor, mas agora eu quero negar na forma contraída. Aí eu vou colocar o shan't, aliás, o don't, entre o sujeito e entre o verbo, como está vendo aqui. Então, fazendo um resumo disso tudo, o que é que eu tenho? Eu tenho a forma afirmativa no present simple, composta por sujeito, verbo e o restante da oração. Não confunda, é bom que você identifique o que é o present simple,
né? Então, o que é o present simple? Present simple eu coloquei aqui, ó, é o tempo verbal utilizado para expressar ações habituais que fazem parte da rotina. Também é usado para expressar verdades universais e fatos científicos da natureza. É o momento real que está acontecendo. Como é que eu nego isso na forma completa? Na forma completa, eu vou acrescentar o do not, não só o not, vou acrescentar o do not entre sujeito e entre verbo. Na forma contraída, negativa, né? Negativo, forma contraída, eu vou colocar não o do not, vou colocar o don't entre o sujeito e entre o verbo, como é o exemplo aqui, ó, que está entre o sujeito e está entre o verbo, os dois, que é I don't like the art teacher. Não gosto do professor de artes. Aqui na forma completa, só acrescentando o do not. Do not acrescentou entre o sujeito e entre o verbo, a frase já ficou na negativa. Aqui na atividade de vocês, olha só, passe as frases que estão na forma afirmativa para a forma negativa. Então elas vão estar nessa forma aqui, ó, afirmativa. Todas as frases daquela questão estão nessa forma aqui, afirmativa. Ver é sujeito, verbo e restante da frase. E eu quero que você negue ela. Aí você vai poder negar, você vai escolher aí. Você vai poder negar ou na negativa forma completa ou na negativa forma contraída. Você vai escolher um dos dois. Se for na forma completa, você vai acrescentar o do not. Se for na forma negativa contraída, você vai acrescentar o don't. Tá certo? Então você vai fazer isso com a letra A, com a letra B e com a letra C e D também. Somente essa questão que foi trago dessa gramática. Então, bons estudos, viu? Qualquer dúvida, pergunte. Não deixem a atividade em branco na apostila toda de inglês. Não deixe a atividade em branco, porque se tiver dúvida, vocês perguntem para depois responder. Pergunte para mim lá no grupo, preferência no grupo, porque se a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E aí você perguntando, eu respondendo, já responde sua dúvida, já tira sua dúvida e já pode tirar de outra pessoa que esteja com a mesma dúvida. Por isso, eu sempre prefiro que vocês perguntem no grupo, tá certo? Bons estudos para vocês.